Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Viver Agora. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: acima de todas as coisas, a mensagem do caminho infinito enfatiza a dignidade e a natureza infinita do homem individual, revelando que estamos sempre no controle do nosso próprio destino. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre a nossa natureza infinita. Dentro deste assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a autoimagem? Ô Gilson, o pensamento que você tem sobre você, o pensamento que você tem sobre a vida, sobre o outro, é uma ideia? É apenas uma ideia. Quando você tira uma fotografia de alguém, você não tem aquela pessoa. Você tem uma imagem dela. Quando você pergunta o que é a autoimagem, é simplesmente isso? Uma fotografia? O cérebro tira uma fotografia. Ele arquiva a fotografia. Quando a fotografia é tirada do arquivo, ela aparece como uma imagem, como um quadro, uma representação mental. É assim que estamos lidando com nós mesmos. Nós temos uma autoimagem, uma fotografia sobre quem nós somos. O interessante aqui é que ela é uma fotografia do que desejamos ser. E também pode ser do que não queremos ser. Quando você gosta de si mesmo, você tem uma autoimagem positiva. Quando você não gosta de si mesmo, você tem uma autoimagem negativa. O elemento por detrás da sustentação da autoimagem é a própria autoimagem. Do que a autoimagem é constituída? Quando você olha para uma fotografia, você sabe que a fotografia é constituída de um papel especial. E ali há uma imagem. E do que é constituído a autoimagem em nós? A estrutura da autoimagem, a natureza da autoimagem, a base da autoimagem é a presença do pensamento. Essa é a matéria-prima. Nós estamos vivendo no pensamento, porque estamos vivendo na autoimagem. A relação que você tem com o outro, com o mundo à sua volta, é a relação da autoimagem. Se isso se dissolve, se isso desaparece, nós temos a realidade da vida. Se isso não desaparece, por mais 40, 50, 70, 80 anos de vida, a vida que teremos é a vida que nós temos tido, a vida de uma autoimagem. Ou seja, estamos vivendo no pensamento. Continuaremos no pensamento. E no pensamento estamos sonhando. O sonho da pessoa é o sonho da autoimagem. É o sonho deste alguém. Uma vida equivocada?
uma vida ilusória, uma vida conflituosa, uma vida com problemas. Porque estamos lidando com a imaginação. Reparem como é importante isso. Nós temos a vida como ela acontece. E temos uma imagem sobre a vida. Temos a vida como ela é e temos a imagem do que a vida deveria ser. Não temos só uma imagem sobre quem nós somos, que é algo inteiramente falso, porque nós não nos conhecemos. Nós temos apenas a autoimagem. Mas temos também da vida uma imagem de como as coisas deveriam ser. Temos das pessoas uma imagem de como elas deveriam ser. Temos de estados internos que surgem dentro de nós uma imagem. Nós não entramos em contato com a realidade. Nós desconhecemos a realidade da vida, a realidade do outro e a realidade sobre nós mesmos. E a realidade dos estados que surgem internos dentro de nós. Me refiro aos estados psíquicos, de ordem sentimental, emocional e de pensamento. Nós não temos um contato direto com isso. Estamos vivendo em uma vida em alienação, em uma alienação de vida, em uma ilusão. E aqui pode ser desafiador demais, ao menos para a maioria de nós ouvirmos isso. Que todos os nossos problemas só são problemas porque nós estamos lá. E quem está lá? A autoimagem? A autoimagem que sustenta imagens de tudo à sua volta. Que vê o mundo a partir do pensamento. Porque o pensamento é a estrutura, é a natureza da ilusão. O elemento de alienação da vida é a presença do pensamento. Você não está aqui e agora no contato com a vida. O seu contato aqui e agora é o contato com o passado. Portanto, não existe esse momento. Não existe esse instante. Porque o seu contato é o contato do pensamento, no pensamento, para o pensamento. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. Porque todo o nosso comportamento é autocentrado. O propósito das nossas intenções, razões, motivos, o propósito por detrás de tudo isso é de adquirir, possuir, controlar, obter mais continuidade para esta vida ilusória, para esta vida da autoimagem. Isso explica a confusão no mundo, porque todos agem assim. Nós somos assim. A compreensão da verdade é a liberação dessa condição. No entanto, a compreensão da verdade requer um estudo sobre nós mesmos. Você precisa estudar a si mesmo. Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum especialista, nenhum livro, nenhuma palestra irá substituir a verdade do autoconhecimento, a presença do aprender sobre você, do estudar a si mesmo. Quando nos voltamos para esse estudo de nós mesmos,
neste aprender sobre nós mesmos. Confrontamos isso. Confrontamos esta interna condição psicológica que se assenta no pensamento. Então nos deparamos com a ilusão de uma particular vida que tem um centro, que é o eu, onde tudo gira em torno deste centro. Então é a compreensão da verdade sobre nós mesmos, o fim para a ilusão da autoimagem. Então se revela algo na vida, além da vida que nós conhecemos, além da vida conhecida, que é a vida do pensamento. Essa é a realidade divina. Essa é a tão procurada realidade divina. Observe que as pessoas estão à procura disso há milênios. À procura de algo além do conhecido. Então, há no ser humano uma inquirição, uma procura, mesmo que inconsciente, de algo além do conhecido. Em toda a história da humanidade, alguns homens e mulheres realizaram algo além do conhecido. Então, esta procura por Deus está em cada um de nós. Mas é interessante, é em razão da confusão, da desordem em que nós nos encontramos. E isso se mostra de uma forma muito equivocada também, porque projetamos a partir do pensamento a possibilidade desse encontro com esta realidade divina. E aqui estamos dizendo para você que esse encontro com a realidade divina é possível. Mas não é um encontro que você realiza no tempo, em algum momento, a partir de um projeto criado pelo próprio pensamento, que seria também uma imagem que o pensamento está projetando. É por isso que quando as pessoas falam deste encontro com Deus, terminam projetando um ideal, uma ideia, uma imagem, uma crença sobre Deus. Sim, há uma realidade divina para ser constatada, para ser compreendida. No entanto, a mente não alcança isso. O pensamento não tem a menor noção do que isso representa. Ele pode projetar, imaginar, idealizar, mas não alcança. Essa realidade divina, ela se mostra aqui e agora, quando a autoimagem não está. Quando o modelo do pensamento é desfeito. Quando esta vida psicológica, que é a vida do eu, não está mais presente. Nós precisamos de uma vida livre do pensamento, desse modelo de pensamento psicológico, que constrói imagens. A imagem do outro, a imagem da vida, a imagem de Deus, a imagem sobre nós mesmos. Precisamos do fim de tudo isso. Aprender sobre nós mesmos faz florescer um estado presente, que é o estado natural de meditação, onde não há mais o pensamento. Quando o pensamento termina, a noção de tempo também termina. E tudo aquilo que a ideia pode construir, a imagem pode sustentar, não está mais lá.
Estamos diante de algo desconhecido. Este algo desconhecido é a presença da verdade, é a presença de Deus. Isso é o fim da autoimagem. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, sou muito negativa. Acho que tudo vai dar errado. Como posso começar a me libertar disso? Ô Gilson, essa negatividade é um estado psíquico, é um estado mental, é um estado presente na própria autoimagem. Ao se livrar da autoimagem, você se livra da negatividade. Você se livra da ilusão de alguém presente. De alguém presente sendo alguém muito positivo. De alguém presente sendo alguém muito negativo. É apenas o pensamento em nós que constrói histórias. Histórias boas, histórias ruins. Portanto, se livre do pensamento. Talvez você pergunte, mas como posso me livrar do pensamento? Tome ciência. Fique cônscio da presença dele e não reaja. Qualquer movimento de autodefesa, de autoproteção, de rechaçar, de tentar se livrar, é a sustentação ainda do pensador. Porque ao fazer isso, você se separa do pensamento. Essa separação é criada pelo próprio pensamento. É quando ele cria alguém que é o pensador, que rejeita, que luta contra, que quer se livrar. Apenas fique ciente do pensamento quando ele surgir. Apenas olhe para ele. Não faça nada. É interessante a nossa particular visão. Queremos nos livrar de pensamentos negativos. Não queremos nos livrar dos pensamentos positivos. No entanto, pensamentos são pensamentos. E se há uma entidade por trás do pensamento, que é o pensador, pensamentos positivos são partes da escravidão, assim como os pensamentos negativos. E quem é o elemento escravizado pelo pensamento? É a presença do pensador. O que é olhar para um pensamento, para uma sensação, para um gesto, para o tom da voz que você está usando? O que é apenas olhar para isso? O que é olhar para o momento presente, sem avaliação, comparação, julgamento, rejeição? Se aproxime e olhe. Quando temos apenas o olhar, o perceber, temos a presença da compreensão de algo além do pensador, de algo além do eu. Então não se trata de nos livrarmos da pessoa negativa que nós somos, nem da pessoa positiva que nós somos. Se trata da ciência de que não há pessoa. A clareza de que não há pessoa é o fim da ilusão da pessoa. Você não fica livre da pessoa, você se torna ciente do fim da pessoa. Não estou dizendo para você se livrar dos pensamentos. Estou dizendo para você se tornar ciente do movimento do pensamento. Então você, como parte do movimento do pensamento, desaparece. Há algo presente. Esse algo é a verdade do seu ser.
é a verdade agora que está aqui, que nasceu do autoconhecimento, que floresceu do autoconhecimento, que despertou do autoconhecimento, da visão da vida sem a autoimagem, sem o eu, sem a pessoa. Portanto, a coisa mais importante aqui é se aproximar do momento presente. Permitir que o momento presente revele o que ele aqui tem para revelar, sem interferir com ele, sem se envolver com ele, sem colocar uma entidade presente aqui, sendo experimentador, sendo pensador, sem colocar a autoimagem, sem colocar a pessoa. Essa é a base para a real vida. E quando ela está presente, há um novo aprender, perceber, compreender, viver. Algo indescritível se revela. É a presença do amor. É a presença da verdade. É o fim da mente como nós conhecemos, para um espaço novo agora, presente. Esse espaço, ele não é mais nem negativo, nem positivo. Ele está além da dualidade. Ele está além do pensamento. Ele está além da mente. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal. O Tiago faz a seguinte pergunta: como praticar a autoobservação? Ô Gilson, olhar é autoobservação. Como acabamos de colocar. Aqui se auto-observar é ficar cônscio de si mesmo, ciente de suas reações. A ciência dos seus gestos, da sua fala, do que há por detrás de um olhar que você tem, de um sentimento que surge em você, de uma emoção. Aprender neste momento é ficar ciente do instante. Não é adquirir um conhecimento aqui para depois. Não se trata de guardar experiências, cultivar experiências, manter a continuidade para o pensador, para o experimentador, para este eu que está aprendendo. A presença da autoobservação é a ciência de um olhar para este momento, permitindo que este momento se complete. Repare como é fascinante a compreensão disso. Você não tem nenhum momento na vida aqui acontecendo que esteja voltando, que esteja se repetindo. Você está sempre diante de um momento novo. E, no entanto, o pensamento traz para esse momento passado. Assim, ele falsifica, ele altera, ele modifica, ele interfere. É o pensamento, o elemento presente em você, que diz: não gosto, não quero. Isso não deveria ser assim. Nós vivemos sempre, constantemente, psicologicamente no passado. O passado tem também suas preferências, suas escolhas. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. A autoobservação é aquilo que nos aproxima do momento presente
permitindo que este momento se revele sem o passado, sem a importância, a significância e o valor do pensamento, que é o passado, para contrastar com o momento presente. O ponto, Gilson, é que estamos por demais viciados na continuidade do passado. Nós estamos sempre sustentando a ideia de alguém aqui presente que está vindo do passado para concordar, para discordar, para gostar, para não gostar. Com essa atitude, nós estamos permanentemente sustentando a continuidade do passado. O passado é a memória, é o conhecimento, é a presença do experimentador, do pensador. Tudo isso ocorre em uma desatenção completa para o momento presente. Aqui, trazer atenção para este instante é ficar ciente deste momento, como ele acontece. Não é como ele acontece para mim. Não é como ele acontece porque eu quero, porque eu não quero. É como ele acontece. Uma coisa importante é isso. A vida, ela está acontecendo. O sentido de alguém presente é uma interferência. É uma intervenção inconveniente. Essa intervenção, como ela é o resultado do passado, ela não apreende, ela não compreende a vida neste momento. O resultado disso é o choque, é a divisão. Nesta divisão, o conflito. Neste conflito, o problema. Nós temos problema com as pessoas, temos problemas com o que acontece no mundo, temos problemas com o que acontece dentro de cada um de nós. Porque há esta separação. Olhamos para nós mesmos a partir do conhecimento que trazemos, que é o passado. Olhamos para o outro a partir do conhecimento que trazemos, que é o passado. Assim olhamos para a vida e para tudo que acontece. Quando colocamos a presença da atenção neste momento, colocamos a ciência da autoobservação. Então ficamos cientes de nossas reações. Essas reações é o movimento que vem do passado. Assim estamos nos livrando da continuidade, da permanência, da perpetuação do equívoco, deste sentido do eu. Neste aprender a vida aqui e agora está presente, acontecendo e concluindo. Como não ficam registros, o elemento da continuidade não se sustenta. O elemento da continuidade é o experimentador. Se temos o fim para o experimentador, temos a vida neste momento no experimentar, nesta autoobservação, nesta atenção. É quando este momento não é um simples momento, é o momento da meditação. Não é o simples momento do eu, da continuidade. É a beleza do novo momento, do novo instante, que é meditação. Então se revela você em seu estado natural, além da autoimagem, além do passado,
além do eu. Então temos a realidade de Deus. A base para o autoconhecimento é a autoobservação. E quando temos a presença do autoconhecimento, a meditação floresce. E esse estado real, agora aqui, está presente. Algo além do tempo, além do conhecido. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso e profundo. Porque, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia ao seu redor. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nessa energia de presença do mestre. E pegando essa caroninha com o mestre, de maneira espontânea e natural, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação incrível para nos auto-observarmos e podemos ter uma visão além de toda a limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já comenta aqui trazendo mais perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. Já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Nos deu a oportunidade de estar aqui conosco para responder perguntas, para fazer comentários sobre os trechos de livros do Joel que a gente traz aqui. Gratidão, Marcos. Ok. Aqui são dois assuntos. Um é o assunto da busca e o outro é a questão do perdão.